índice trofoterapia 7 jejum 17 hidroterapia 19 geoterapia 22 fitoterapia 24 bem-estar 30. Definição. Naturopatia é uma ciência que visa manter ou restabelecer o equilíbrio das funções orgânicas, desintoxicação, vitalização, através dos agentes naturais, alimentos, ervas medicinais, água, argila, entre outros. Sinônimos: higienismo, medicina natural, terapias naturais. Histórico. Desde os primórdios da civilização, a humanidade descobriu a eficácia da água, da argila, das ervas e dos alimentos como recursos simples mas poderosos na recuperação ou melhora das funções orgânicas. China, Índia, Egito e Grécia são alguns dos países onde o uso dos agentes naturais ficou mais evidente. Hipócrates, considerado o pai da medicina ocidental, utilizava amplamente a água, banhos, compressas, a argila medicinal, cataplasmas, as ervas medicinais e, com relação aos alimentos, disse, que teu remédio seja teu alimento. Essênios. Através dos manuscritos do Mar Morto, descobriu-se que os essênios, entre os quais, segundo alguns estudiosos, viveu Jesus de Nazaré, eram profundos conhecedores das terapias naturais, tanto que foram denominados na época de hospitaleiros, pois cuidavam das enfermidades da população em hospedarias específicas para isso. Aí está uma das origens da palavra hospital. Natureza. Os animais nos dão alguns exemplos do uso de recursos da natureza quando estão enfermos. Por exemplo, os cães, instintivamente, jejuam e ou comem capim se estão doentes. História. Ao longo da história, destacam-se várias personalidades que usavam e recomendavam a utilização dos recursos terapêuticos naturais: Pitágoras, Paracelso, Nostradamus, Sebastian Kneipp, Sigmund Yanni, Benjamin Franklin, entre outros. Declínio. Com o advento da ciência moderna, principalmente a partir do século XIX, Revolução Industrial, o uso das terapias naturais entrou em declínio, devido à descoberta das vacinas, dos antibióticos, dos modernos tipos de diagnóstico e cirurgias, das drogas sintetizadas em laboratório, enfim, de tudo aquilo que embasa a medicina ortodoxa, a alopatia. Reavivamento. A partir de 1970, está ocorrendo um reavivamento cada vez maior das terapias naturais, sendo o seu conjunto, agora, chamado de naturopatia. Além disso, o estudo científico e a aplicação metodológica norteiam as práticas naturopáticas, inclusive existindo um sindicato e um Conselho Federal de Terapeutas, SINT-CFT www.sint-cft.h.com.br, que normatizam a atividade profissional, dando respaldo à mesma. Retorno. Este retorno às terapias naturais deve-se a várias causas: distanciamento, frieza, de grande parte dos médicos perante os pacientes, alto custo dos tratamentos convencionais, aumento da incidência de doenças crônicas e degenerativas, exigindo das pessoas a mudança de hábitos, volta à natureza, efeitos colaterais das drogas químicas, entre outras. Procura. Hoje, no EUA, existem inúmeros planos de saúde que incluem o tratamento naturopático, pois a procura pela chamada medicina alternativa já é igual à da medicina convencional. Observação. É fundamental deixar bem claro que a naturopatia, de forma pejorativa chamada por alguns de medicina oficiosa, não rivaliza com a alopatia, considerada a medicina oficial. Pelo contrário, a ideia não é o confronto mas a união dos esforços para o objetivo comum: melhorar a qualidade de vida das pessoas. A naturopatia, devido às suas características preventivas, comprovadamente funciona hoje como coadjuvante útil e eficaz da medicina ortodoxa, inclusive sendo reconhecida e incentivada pela OMS, Organização Mundial de Saúde, desde 1979, devido, entre outros fatores, ao seu baixíssimo custo. Complemento. A naturopatia, devido às suas próprias características, as quais serão relatadas no próximo parágrafo, serve como ajuda complementar ao tratamento alopático. Se um naturopata constata que há um problema mais sério com o cliente, por exemplo, uma disfunção cardíaca, logo ele encaminha a um especialista, no caso, um cardiologista. Paralelo.
Para esclarecer melhor o assunto, segue um pequeno paralelo entre naturopatia e alopatia. Naturopatia, paradigma holístico, saúde global, corpo e mente, centrada no indivíduo, foco na saúde terapêutica externa, banhos, cataplasmas, menos intrusiva, baseada nos agentes naturais, ausência de efeitos colaterais, diagnóstico especializado, iridologia. Atua mais nas causas dos desequilíbrios orgânicos, ideal nos estados crônicos, tratamento prolongado, estilo de vida. Alopatia, paradigma reducionista, análise organicista, impessoal, especialidade, estatística, generalismo, foco na doença terapêutica interna, cirurgias, mais intrusiva, baseada em drogas químicas, indústria farmacêutica. Presença de efeitos colaterais, diagnóstico super especializado, ressonância magnética, atua mais nos sintomas das doenças, ideal nos estados agudos, crises, tratamento rápido, imediatismo galenista, serviço. Como se vê, o naturopata não procura curar um paciente, mas sim prestar um serviço a um cliente. Seu objetivo principal é aumentar a qualidade de vida da pessoa, assim, a melhora do seu funcionamento psicossomático, corpo e mente, é apenas uma consequência advinda das práticas naturopáticas. Terapias. São estas as terapias básicas da naturopatia: trofoterapia, os princípios da alimentação correta; hidroterapia, utilização terapêutica da água, banhos; geoterapia, técnica de uso da argila medicinal; cataplasmas; fitoterapia, terapia através das ervas medicinais. Alimento. Aquilo que a pessoa ingere e a maneira que o faz, reflete em grande parte seu estado íntimo, sendo o funcionamento somático um dos espelhos mais visíveis da consciência. Vale frisar aqui que aparência física não é sinônimo de saúde, visto que existem muitos indivíduos esteticamente considerados rechonchudos, mas com um organismo saudável, e outros ditos esbeltos, porém com um estado orgânico deplorável. Trofoterapia. A trofoterapia busca esclarecer aos interessados quais são os princípios da alimentação correta. Ela é um dos pilares da naturopatia, porque, se fazemos um tratamento de desintoxicação e vitalização do organismo e não mudamos nossos hábitos alimentares, é uma simples questão de tempo para as queixas, dores e indisposições retornarem, autoassédio puro. Alimentos essenciais para o consumo: adulto 70 kg, vegetais, pelo menos 2 porções diárias. Frutas, no mínimo 2 qualidades diferentes por dia. Ovos. 1 ou 2 ovos por semana. Proteína. 2 porções diárias de feijão ou castanha ou soja ou peixe ou carne branca ou cereais, ou pão integral no almoço e jantar. Observações: açúcar, só o mascavo ou, na falta deste, o cristal. O branco é desmineralizante e altera o nível de glicose. Ler Sugar Blues, William Duft, editora Grund. Ovos, somente caipiras, os de granja contêm antibióticos carcinogênicos. Leite, unicamente em pó e, se possível, de cabra. O leite ordenhado mecanicamente não é aconselhável. Queijo, apenas fresco ou de preferência ricota. O queijo nada mais é que o leite concentrado. Margarina, jamais, contém produtos altamente tóxicos. Se comer frango, somente o caipira. O de granja contém antibióticos, antiestressantes, entre outros. Cereais, devem ser integrais. O processo de refino tira os nutrientes essenciais. Sal, só marinho. O refinado tem excesso de potássio e iodo. A combinação bioquímica dos alimentos, incompatibilidade. Comumente, geramos substâncias irritantes ao organismo quando utilizamos vários tipos de alimentos na mesma refeição, devido à incompatibilidade bioquímica entre alguns deles. Isso, a médio e longo prazo, causa intoxicação do sangue, abrindo espaço para que as disfunções apareçam. O ideal, num prato de comida, é que este apresente apenas um tipo de amido, ocupando 20% do mesmo, várias verduras e uma leguminosa recém-cozida, ocupando 70%, e um pouco de proteína, ocupando 10%, conforme o gráfico. 10% proteína, soja ou peixe ou castanha, 20% carboidrato, arroz ou batata ou macarrão, 70% vitaminas, beterraba, cenoura, couve, brócoli. Trofum, 2, 3 dias jejum.
No desjejum, os mais radicais ingerem apenas fruta e de um único tipo. A única combinação saudável de frutas é a de banana, maçã, mamão e pera. Para os moderados, pode-se agregar pão ou cereais com leite, granola. Jantar. No jantar, repete-se o almoço, porém a quantidade de alimento deve ser menor. Cardápio. Cada um pode elaborar um cardápio de acordo com o gosto, desde que regulado pelas regras aqui transmitidas, ou seja, prático e saudável. Cereal. Devemos comer quando temos fome, não apenas de acordo com o relógio. Por isso, é válido sempre estarmos com alguma barra de cereais, para os casos de emergência. Evitações. Evitar não quer dizer nunca fazer. Radicalismo é ignorância. O mais sábio é ter como regra, dia a dia, os conselhos aqui sugeridos e, de vez em quando, cometer algumas exceções. Alguns não misturar doces com salgados nem frutas com verduras, sobremesas, não alimentar-se demais antes de dormir, 2 horas de antecedência, no mínimo, não ingerir produtos industrializados, doces, bolachas, refrigerantes, café, chá preto, enlatados, conservas e apresentados, pois contém aditivos químicos perniciosos, não ingerir líquidos. Durante as refeições, não comer frituras, não lambiscar entre as refeições, não deitar-se após as refeições, procurar movimentar-se, não comer apressadamente, procurar mastigar bem os alimentos antes de engolir. Carne. A questão do consumo de carne é polêmica por vários motivos, nutricionais, econômicos, de saúde pública, vaca louca, energéticos, éticos e estéticos, entre outros. O indivíduo deve analisar por si próprio qual o tipo e a quantidade de alimento que melhor suprir suas necessidades orgânicas, sem fanatismos. Para a maioria das pessoas aconselha-se substituir, gradualmente, a carne de boi, porco e frango por peixes, de água doce e salgada, frutos do mar, soja, castanhas, nozes, azeitonas, gergelim, coco, abacate, enfim, priorizar o consumo de fitoproteínas. Tóxicos. O consumo exagerado de carne não é aconselhável devido aos tóxicos cancerígenos nela encontrados, dietilbestrol, hormônio de crescimento, sulfito de sódio, usado para melhorar o aspecto, nitrato de potássio, salitre, fixa o sulfito de sódio. A carne, mesmo sem os tóxicos citados anteriormente, produz cadaverina, putrescina, indol, escatol, ureia e ácido úrico ao putrefar no intestino. É comum, também, a aplicação de antibióticos no rebanho, trazendo consequências imprevisíveis para os consumidores. Além disso, há traços de DDT na carne, originário do pasto com o qual os animais se alimentam. Constipação. Um dos problemas mais sérios do consumo de alimentos industrializados e do uso excessivo de carne, são as toxinas que vão se acumulando no organismo a partir do intestino, sendo a prisão de ventre uma das principais causas das disfunções orgânicas. Sabemos que tanto os norte-americanos quanto os gaúchos são grandes consumidores de carne. Pois bem, numa pesquisa descobriu-se que o norte-americano tem, em média, 2,5 quilos de carne pútrida nas cavidades do intestino e que o Rio Grande do Sul tem o maior índice de câncer do cólon no Brasil. Orgânica. A agricultura orgânica, por ser livre de agrotóxicos, está crescendo exponencialmente em alguns países, principalmente na Europa. Isso demonstra que a sociedade, aos poucos, está vendo a importância de se seguir algumas leis básicas e simples da natureza. Nós, enquanto indivíduos, podemos contribuir na efetivação dessa realidade. Suplementos. Existem vários suplementos alimentares no mercado, cada um para uma carência nutricional específica. É preciso tomar cuidado, porém, quanto aos riscos do uso exagerado ou indevido de alguns deles, modas vitamínicas. Se a pessoa consome alimentos variados e ricos em nutrientes, o consumo de suplementos torna-se secundário. Contudo, dois chamam a atenção: clorela e ginkgo biloba. Clorela. A clorela é uma alga unicelular de água doce que surgiu há 2 bilhões de anos. Foi descoberta no fim do século XIX, sendo hoje consumida amplamente nos países do primeiro mundo, principalmente no Japão. Ela é conhecida como a pílula dos astronautas,
por ser um ingrediente importante da sua dieta. A clorela é riquíssima em nutrientes, tais como clorofila, oligoelementos, riboflavonoides, aminoácidos, vitaminas, inclusive a B12, entre outros. O ideal é a ingestão de 2 comprimidos diários, ad infinitum. Ginkgo. Ginkgo biloba é uma planta originária do sul da China. Considerada sagrada pelos budistas, foi o único ser vivo que resistiu à bomba de Hiroshima. Atua na oxigenação celular, assim, é ótima para a circulação e a memória, além de combater os radicais livres. Tomar um comprimido por dia. Dieta. Segue uma dieta naturopática de 28 dias, 4 semanas. Se achar necessário, acrescentar carne. Um primeiro dia arroz integral, guisado de quiabo. Salada de alface, repolho, cenoura, brócolis e abacate. Sobremesa, iogurte natural ou coalhada. Fonte, Hospital Naturalista Oasis Paranaense. Segundo dia polenta, refogado de jiló. Salada de couve, rabanete e alface. Azeitona ou coco. Couve-flor. Sobremesa, idem ao primeiro dia. Terceiro dia triguinho, refogado de abóbora. Salada de beterraba crua, pepino, alface, escarola e ovo cozido. Sobremesa, idem ao primeiro dia. Quarto dia purê de batatinha, sopa de bugre. Salada de escarola, couve chinesa e alface. Gergelim ou castanha. Sobremesa, idem ao primeiro dia. Quinto dia assado de soja. Salada de alface, tomate e pimentão. Sobremesa, idem ao primeiro dia. Sexto dia arroz integral ensopado, guisado de vagens. Salada de abóbora madura, alface, grão de bico. Sobremesa, idem ao primeiro dia. Sétimo dia batatinha assada, forno, estrogonofe de glúten. Salada de agrião, alface e tomate. Oitavo dia feijão azuki, arroz integral, refogado de chuchu. Salada de nabo, beterraba cozida e alface.